Então, pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Farmácia Viva, falando de plantas medicinais para o sistema imunológico. O projeto Ecologia do Ser é um projeto de práticas integrativas e complementares, implementado pelo Movieco com o apoio da Prefeitura de Barueri. E trabalha com várias práticas integrativas, que vocês sabem são 29, né, as que a Política Nacional de Práticas Integrativas implementa, que tem aí todo um embasamento científico, e elas são aí orientadas para que o SUS faça isso, né, nas suas secretarias municipais, através da atenção básica de saúde, que por sua vez o SUS é orientado pela Organização Mundial de Saúde também, né? Isso através de uma conferência. Tem assim alguns anos que foram implementados, que tem, né, uma mobilização para que essas práticas integrativas fossem implementadas, né? Então as primeiras que iniciaram foi justamente a fitoterapia, a acupuntura, homeopatia, antroposofia e fitoterapia. E aí, por diante, cada ano e com mobilizações sociais de terapeutas, né, foi se abrindo aí o leque para Reiki, Ayurveda, Yoga e várias outras, tá? Então, nós trabalhamos com práticas integrativas que são terapias naturais ou terapias ou sistemas de saúde que os antigos já implementavam, né? E que muitos deles hoje têm total comprovação da ciência, né? Lembrando que todas as plantas aqui que a gente trabalha, que o professor, né, ou a grande maioria das plantas que o professor cita e passa a receita, são liberadas pela Anvisa, tá? Então, vou passar a palavra agora para o professor Gilson, que vai falar para vocês, então, hoje sobre as mais plantinhas aí para o sistema imunológico. Gratidão, vou passar para ele. Obrigado, Tânia. Obrigado pelo convite sempre, né? É importante o trabalho que vocês fazem, né, no Movieco, né? Então, e sempre ajudando aí a população na utilização das plantas e das terapias, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, uma planta. A gente falou um pouco ontem da ação imunoestimulante, né? E a gente vai falar um pouco hoje sobre a ação imunomoduladora, né? A gente tem várias plantinhas que podem auxiliar na imunomodulação. Justo dar um exemplo de quando a gente poderia usar um imunomodulador, né? Vocês sabem que, por exemplo, agora nessa época, né, por conta do Covid, né, a gente tem, às vezes, as pessoas acabam morrendo, né, por uma ação do organismo, né, de liberar muitas substâncias inflamatórias chamadas citocinas, né? Quando a gente usa uma planta imunomoduladora, a gente vai controlar a resposta imunológica, a gente ajuda o organismo, né, a dosar a reação que ele vai produzir. Então, e hoje a gente vai citar uma patologia, né, que tem muita gente que hoje em dia tem, que é a tiroidite de Hashimoto, ou hipotiroidismo de Hashimoto, né? Quando acontece, né, a gente sabe que esse hipotiroidismo, ele é uma resposta, né, que vem do próprio organismo, é um problema da imunidade, né? O nosso sistema imune, ele começa a identificar a tireoide como inimiga, né? Ele começa a destruição da tireoide. O hipotiroidismo de Hashimoto, no início, ele se manifesta como um hipertiroidismo, porque dá para entender por quê, né? O próprio organismo ele começa a destruição das células da tireoide, então você tem uma liberação de bastante hormônio, então você tem sintomas de hipertiroidismo, mas logo em seguida as células começam a não produzir mais hormônios, né? Então por conta da ação inflamatória nas células da tireoide, e aí se instala um hipotiroidismo, né? Então a gente tem hiper no início e hiper, né, logo em seguida.
A gente tem algumas plantinhas que são imunomoduladoras. A gente tem o açafrão da terra, né? Também chamado de cúrcuma longa, né? O nome científico chama cúrcuma longa, né? A gente tem muito tempero à base dele, né? Açafrão da terra. Vou colocar aqui no chat para vocês, se vocês quiserem copiar, né? O nome científico. Então, a cúrcuma, ela tem uma ação, né, que também é imunomoduladora. Ela ajuda a regular a nossa resposta imunológica quando a gente faz o uso dela, né? Então, a gente pode usar até como tempero. Só uma dica para vocês, né, se vocês querem buscar essa ação imunomoduladora da cúrcuma, é importante usá-la todos os dias, e a gente poderia sempre lembrar, né, que também é uma substância, a substância principal, né, que tem dentro dessa planta são os curcuminoides, né? Curcuminoides. Em especial, a gente tem a curcumina, né? A curcumina é aquele pigmento amarelado. É só lembrar que é uma substância que ela é lipossolúvel. Isso quer dizer que essa substância ela se dilui na gordura. Então, se a gente for fazer a utilização da cúrcuma, é sempre importante colocar num prato, né, que a gente tenha gordura. A gente pode ser um azeite, pode ser um abacate, por exemplo, né? Qualquer planta que tenha, qualquer coisa que tenha alguma coisa de gordura, né? A gente vai ter disponível, né, a curcumina. Senão a gente não tem assimilação dessa substância. Então, usar aí a cúrcuma, né, como pode ser um condimento, ou pode ser feito a tintura também, né? Pode ser feita extração alcoólica, né? Ou fazer o chá, mas sempre lembrar que é importante utilizar junto com gordura, senão você não tem a assimilação. Uma outra plantinha que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ter a folha da fortuna, né? Vocês vão ver bastante fotos, né, dessa planta. Tem muitas pessoas que têm no jardim. E é uma planta que você pode estar fazendo a utilização dela, né? Durante um tempo para você conseguir ajudar, né, na parte do controle da imunidade, né? Ela vai ajudar a controlar o hipotiroidismo de Hashimoto. Bom, vou subir a apresentação e aí se tiverem alguma pergunta, né, vocês podem estar tranquilos aí para perguntar, né, para vocês, que eu vou respondendo as questões. Tânia subiu? Vamos lá. O professor, Oi. você falou esses dias todos que a gente não pode usar e abusar porque é natural, né? Então tudo tem o seu limite, tudo tem o seu controle, né? Sim. Okay. Tudo, só para você entender, por exemplo, a cúrcuma, né? A cúrcuma ela é abortiva, né? Então, se você usar em altas doses, você pode provocar um aborto. Se for usado em pequena quantidade, não tem problema. Agora, uma outra coisa importante, né? Que nem a cúrcuma, ela tem uma ação antiagregante plaquetária, quer dizer, ela vai fazer com que não haja coagulação sanguínea, ela evita a coagulação sanguínea. Um pouco é bom, é interessante ter esse efeito, mas se você tiver altas dosagens e tiver esse efeito antiagregante plaquetário, né, você pode ter hemorragia. Então é importante que se faça um uso sempre consciente, né, em relação às plantas, né? Bom, vamos lá. Professor, Oi. eu só uso a cúrcuma na comida. Tudo bem? Sim. Ou tem que fazer o chá separado? Não, pode usar na própria comida. A gente vai tendo resultado, benefício, usando ela na comida, sem problema nenhum. Aí, se for fazer um tratamento, aí o tratamento a gente tem que fazer sempre a utilização, né? Aí teria que ser feito o chá, ou feito a tintura, né? Que a tintura ela vai ter uma boa extração, né? E aí você vai ter uma assimilação interessante, tá? Então, teria que fazer um tratamento com cápsula ou com a própria Bom, falando sobre imunidade e a tireoide, então, a gente vai usar hoje essa ação imunomoduladora, né, que é importante. A gente começa com a tiroidite de Hashimoto, né, ou também chamada de tiroidite linfocítica, né, crônica. Linfo é branco, né, cito é célula, né, então a gente está falando que é uma ação, né, dos glóbulos brancos, né, contra a tireoide. É uma doença autoimune, né, cuja principal característica é a inflamação da tireoide, né, causada por um erro aí do sistema imunológico.
Na tireoidite de Hashimoto, o organismo fabrica anticorpos, né, contra as células da tireoide. Então, essa é a característica desse hipotireoidismo, também chamado de tireoidite de Hashimoto ou hipotireoidismo de Hashimoto. Quais são os sintomas dessa doença, né? A gente tem uma fadiga e ganho de peso, né, inexplicável, constipação, depressão, fadiga, fraqueza muscular, ganho de peso, inchaço nas extremidades, menstruação intensa e prolongada, olhos inchados, rigidez nas articulações, ritmo cardíaco lento, sensibilidade ao frio ou tireoide, até tireoide aumentada, né? Vocês veem que tem bastante sintomas, né? A gente só de ler já dá um cansaço desgramado, né? Imaginar que dói todas as articulações, imaginar que a mulher tem muita menstruação intensa e prolongada, você imagina, leva para anemia, leva para fraqueza, né? Fadiga, ganho de peso inexplicável, constipação, depressão. Então você imagina a brincadeira, né? Afeta até o coração. Então a tireoide é uma glândula importante, ela tem muita ação no organismo, né? Aí a observação, né, que inicialmente a inflamação da tireoide provoca uma ruptura que resulta em excesso dos hormônios da tireoide. Então a gente tem instalado um hipertireoidismo, né? E ao longo do tempo a inflamação impede a tireoide de produzir hormônios suficientemente, né? Então a gente vai ter o hipotireoidismo. O hipertireoidismo e os sintomas. Ontem a gente falou um pouquinho sobre o hipertireoidismo, né? Então hoje eu trouxe para vocês, já que o pessoal ficou com um pouco de dúvida, né? Ontem a gente ensinou lá um suquinho para ativar a tireoide, né? Que a gente não pode usar no hipertireoidismo, né? E hoje eu trouxe a informação só para vocês terem relatado, que fica mais fácil para vocês visualizarem e entenderem a patologia. Hipertireoidismo, lembra de hipermercado, é maior do que o mercado. Hiper quer dizer além de, né? Então a gente tem uma glândula que produz muito hormônio. Quais são os sintomas? Perda de peso, geralmente é magrelo, né, quando tem hipertireoidismo, aumento do apetite, come pra caramba, né? Taquicardia, hipertensão arterial, nervosismo e transpiração. Esses são alguns sintomas do hipertireoidismo. Vamos lá, hipertireoidismo, né? Recursos naturais que inibem o funcionamento da glândula da tireoide. Não poderá ser usado em casos de hipotireoidismo, quando funciona pouco, né? Então, sempre é importante, né, a gente falar isso, né, enfatizar isso, porque a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo, porque senão a gente pode prejudicar o organismo. A gente vai usar agora a família das brássicas, antigamente chamada de crucíferas, né? Justo quem que são as crucíferas? É o couve, o repolho, o nabo, né? O rabanete, todas as couves, couve-flor, né? Então são as brássicas, né? Ou também chamada de brassicá, né? Que é a brassicá, né, que são as antigas crucíferas, né? Crucífera porque elas têm as flores postadas em 4, ela forma uma cruzinha, né? Então aqui a gente tem um suco, né? Porque tem essas substâncias chamadas glicosilinonatos, né? Eles são substâncias que inibem a ação da tireoide, vai a fazer com que a tireoide funcione menos. Então meio copo de couve, meio copo de repolho roxo, um rabanete, um limão e um copo de água. Então, essa aqui é a dose, a receitazinha, né, para inibir a tireoide. Bater e coar e tomar 2 copos de suco por dia. Um chá para hipertireoidismo. Então, a gente pode também usar chazinho para fazer com que a tireoide funcione menos. Uma colher de chá verde. Aqui o chá verde, depois eu coloco aí para vocês. Todo mundo deve saber, né? O chá verde é a Camellia sinensis, né? É uma planta que produz o chá verde, o chá vermelho, o chá branco, o banchá, né? Então, nessa planta a gente tem dentro cafeína, que a cafeína é uma substância que ajuda a impedir o funcionamento direito da tireoide. Então, ela ajuda a fazer com que a tireoide funcione um pouco menos. Uma colher de cascas de laranja, né, que são secas, né, e aí a gente tem 2 xícaras de chá por dia, né? Então fazer esse suco, né, esse chá, né, esse chá, tomar 2 xícaras de chá por dia. A justificativa, tá aqui o nome científico, olha lá, Camellia sinensis, né, chá verde, possui cafeína e catequinas, né, que são
redutoras das atividades da tireoide. As cascas da laranja também ajudam a reduzir a atividade da tireoide. Então está justificado, né, por que a gente faz esse chazinho, né? Aí o tempo de uso, né, você vai fazer o uso em 15 dias, né, e parar 15 dias, e repetir até que seja necessário. Então a gente não pode fazer a utilização direta, né, a gente vai fazer durante 15 dias, depois você interrompe a utilização. E agora a gente vai entrar no Kalanchoe brasiliensis, que é imunomodulador. Em relação à tireoide, alguma perguntinha sobre os chazinhos, antes da gente fazer para a monografia? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Eu vi que alguém postou aí algumas coisas. A castanha do Pará também é reguladora da tireoide? Sim, Marco. A castanha da Índia, né, como eu falei, a castanha da Índia, não, desculpa, a castanha do Pará. Como eu falei ontem, né, ela é rica em selênio, né? E o selênio ele ajuda a regular a tireoide, tanto no hipo quanto no hipertireoidismo. Aí você consome uma por dia, não pode consumir mais do que uma por dia a longo prazo, porque senão a gente pode ter uma intoxicação por selênio. Mesmo que tenha um controle com remédio, no caso, tomo Puran, né, para hipotireoidismo, pode fazer o uso natural? Sim, Ana, você pode fazer a utilização, né, do suquinho lá para estimular a tireoide. Aliás, deve, né, fazer essa estimulação, que aí você vai ajudando a regular a tireoide. É bem provável que o médico vá depois fazer os exames e ele vá controlando aí a dose do medicamento, tá bom? Então pode ser feita a estimulação sim, né? Mais alguma questão, alguma pergunta? Então, vamos lá, vamos subir a apresentação e continuamos. Bom, então o Kalanchoe brasiliensis, ele é um imunomodulador, ele ajuda a regular o funcionamento da nossa imunidade, nome científico, inclusive, né? A gente tem alguns sinônimos científicos, né? Quer dizer, essa planta ela pode receber nomes diferentes, né? Geralmente o nome mais antigo é o nome que fica, né? Crassulaceae é o nome da família das plantas, da família quando a gente pega essas plantas que são as cactáceas, né? São chamadas de Crassulaceae. A origem do Kalanchoe brasiliensis é o Brasil, então é uma brasiliensis, inclusive é uma referência, né, do Brasil, né? Então ele é originário daqui. Nomes populares, folha da fortuna, né? Muita gente conhece como folha da fortuna. Folha da costa, fortuna, folha grossa, saião escrito aí com Y e I, né? E para tudo. Aqui vocês estão vendo a planta florida, né? A planta ela é bonita, né? Olha lá, parece um abajurzinho, né? Ela tem colorações variadas, né? E aqui está as folhas. Tem muita gente que tem no jardim, né? As pessoas cultivam no jardim. Por que chama folha da fortuna, né? Porque é uma planta que se você pegar uma folha e você plantar ela brota. Ela cria uma outra planta, né? Ela consegue enraizar e ela consegue brotar, né? Mais detalhes das folhas. Kalanchoe, né, em relação ao encanto do nome, é um derivado de um nome popular chinês, e brasiliensis, próprio do Brasil, é uma referência à origem dessa planta. Crenata, né, quer dizer pequenos dentes, né, arredondados. Crenada, né, é uma referência às folhas dessa planta. Se vocês olharem a borda, olha, toda bonitinha lá, denteada, né. Então, crenata ou crenada, né, quer dizer que são essas saliências, né, que lembram os dentes, né. Olha lá, olha os detalhes aqui, ó. O caulezinho, ó, o pecíolo, né, que é avermelhado. Pinata, né, é uma alusão à folha, né, que lembra uma pena. Pinata, né, e briophyllum, né. Brio, que significa broto, e phylum, folha, né. Então, uma folha que brota, né. Se você colocar na terra, ela consegue enraizar e ela consegue brotar, ela cria uma outra planta a partir da folha. E fortuna é uma referência que lembraria abundância e prosperidade. Numa crença popular, por exemplo, folhas colocadas nas janelas das namoradas, se brotassem, significava felicidade, né? Só para vocês imaginarem
quantas lendas tem, às vezes, ao redor de uma planta. A gente tem a descrição botânica, é uma planta que chega até 1 metro de altura. A parte utilizada são as folhas, sumo das folhas e os caules, né? Quais são os princípios ativos que a gente tem dentro dessa planta? A gente tem flavonoides, a quercetina é um dos, quercitrina, camperol e derivados glicosilados, né? São substâncias que são anti-inflamatórias e antioxidantes, né? Então, quando vocês veem flavonoides, em especial a quercetina, por exemplo, camperol, né? São duas substâncias com ação interessante aí como anti-inflamatório. Ácidos graxos, ácidos orgânicos. Os ácidos orgânicos, eles sempre têm uma ação, principalmente quando a gente pensa no ácido cafeico, ferúlico, né, são os dois principais, né, são ácidos que são importantes como antioxidantes, eles ajudam a neutralizar radicais livres, né. Bufadienolídeos, a gente tem 2, 3 deles, fitoesteróis, ela tem um pouquinho de hormônio, triterpenoides, né, que é o óleo essencial, então tem parte aromática, alcaloides, mas tem um pouco de aminoácidos, que aminoácidos não são princípios ativos, né, por isso que ele até não está em negrito, né, porque são nutrientes. A gente tem a metionina, a tirosina é um precursor da melatonina, que é o hormônio do sono. Provavelmente o consumo dessa planta, né, ela vai fazer com que a pessoa durma mais tranquilamente. E fenilalanina, que é um outro aminoácido, né? A quercitrina, né, possui ação anti-inflamatória e analgésica, é importante, e age contra a reação alérgica, então ela ajuda a combater alergias. Os ácidos graxos possuem ação imunomoduladora, então elas já vão ajudar a parte da imunidade. Mais ações farmacológicas, a quercetina possui atividade antinociceptiva, né? Aqui é um palavrão, né? Que nociceptiva vem de nocivo, né? Antigamente se achava, né, que sentir dor era algo nocivo. Só que se descobriu que, né, que na verdade, a dor não é uma coisa nociva, ela é um aviso de que algo não anda bem. Então, essa planta, ela ajuda a inibir a dor nas terminações nervosas, né? Então, ela tem essa ação antinociceptiva, né? Antiedematogênica, né? Que ela ajuda a combater edemas, né? Extravasamento de líquidos, né? Para os tecidos. É anti-inflamatória por inibição da COX, né, que é a cicloogenase. Essa é uma enzima que produz processos inflamatórios. E na redução do fator de necrose tumoral, né, o alfa, né? Esse aqui é uma citocina que é inflamatória. Então, ele ajuda a reduzir, né, essa ação. Ação farmacológica, estudo científico, né, mostrou que o extrato do Kalanchoe brasiliensis, né, inibiu a enzima tireoide peroxidase, né? E é uma inibição do tipo competitivo. Então, ela vai mostrar, né, que a gente tem aí uma ação, né, que é a diminuição da atividade da tireoide por conta dessa inibição da enzima que está lá na tireoide. Imunossupressor, né? A gente tem aí 4 estudos científicos, né, desde os anos 90, ó lá, 94, 97, 2000 e 2002, mostrando que essa planta tem uma atividade imunossupressora, né? Quer dizer, ela ajuda a diminuir a atividade da imunidade, ajuda a modular, né? Efeitos demonstrados, né? O extrato dessa planta inibiu a proliferação das células T, né, e da expressão da interleucina 2RA, né? A interleucina também é uma substância inflamatória, uma resposta ligada à parte imunológica. Assim, possui um efeito imunomodulador. Então, a gente tem aí já uma ação mostrada, né, do ponto de vista científico, que a planta realmente tem uma ação imunomoduladora. Mais efeitos demonstrados, né, além disso, o sumo do Kalanchoe brasiliensis, né, possui uma ação inibitória da proliferação de linfócitos, né? A gente vai lembrar que linfo é branco, cito é célula, então a gente está falando que inibe o quê? As células brancas do sangue, que são as células que vão ser ativas quando a gente pensa aí na parte da imunidade. Aqui explicando um pouco os conceitos, o IL, né, 2RA, né, é uma interleucina,
que induz a maturação das células T. As células T são as células de defesa, né? São as células de comando, e dos linfócitos B, né? Então, a gente tem duas ações importantes de comando dentro da nossa imunidade. Então, só para imaginar que vai agir exatamente no centro de controle da nossa imunidade. É uma proteína, né, que regula a atividade das células brancas do sangue e que são responsáveis pela imunidade. Então, essa interleucina, né? Interleucina R2RA, né? Quais são as indicações do Kalanchoe? Ele é anti-inflamatório, expectorante, é bom para edemas, né, que a gente já tinha falado que ele combate os edemas, hematomas, né, a gente pode ser usado sobre a região de hematomas machucados, né, cicatrizante, e pode ser usado como imunomodulador. Ela ajuda a controlar aí a parte da imunidade. Quais são as contraindicações dessa planta? Não deve ser usada continuamente, né, pelo risco de ocasionar hipotireoidismo. Então, mesmo que a gente faça a utilização, né, por um período curto, né, mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer um período muito prolongado. Gravidez, lactação e crianças, né, são contraindicações. Aqui, tempo prolongado, a gente pode usar a mesma estratégia de lá de cima. A gente pode usar uma semana, 2 semanas, né, e depois interrompe o uso e usa de novo, né. E aqui a gente já vem as doses recomendadas, tirada aí nas bibliografias de referência, né? Sumo, 2 folhas frescas batidas no liquidificador e 1 copo de água. As folhas são pequenas, né? Não são tão grandes, né? Você consegue fazer um suco em 1 copo de água, né? Decocção, 1 colher de sopa de folhas picadas em 1 xícara, né, de água. Ferver por 3 minutos, abafar por 10 minutos. Toma-se 2 a 3 xícaras por dia. Mais doses recomendadas, suco a partir de folhas frescas, né? Então pode ser batido e coado e tomar, né? Decocção de 3 a 4%, então vai de 30 a 40 gramas por litro, né? Recomenda-se não ultrapassar 5%. Efeitos colaterais, se a gente usar grandes dosagens por muito tempo, pode surgir hipotireoidismo, pode surgir efeitos cardiovasculares no sistema nervoso e no sistema nervoso central. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado para não exagerar na dose. Precaução de uso, não usar continuamente, né? Então, é importante que se faça o uso e depois interrompe o uso. Não usar além das doses recomendadas, né? A toxicidade, o bufadienolídeos, né? Recomenda-se com cautela, né, dentro das doses. Estudos in vitro, né, não indicaram efeitos tóxicos nessa planta. Então, a gente tem aí uma indicação de segurança, né? Então, é uma planta que não tem uma toxicidade muito elevada. Se vocês quiserem utilizar o material, pode ser utilizado, só citar a fonte e a bibliografia utilizada. A Júlia está falando sobre a quercetina, né? Se combate a alergia, né? Pode falar mais? A quercetina, ela tem uma ação anti-inflamatória poderosa, né? E ela ajuda, né, a controlar a alergia, né? Porque as alergias geralmente elas surgem, né, a partir da liberação da histamina, né? Então ela ajuda a controlar a liberação da histamina, né? Então ela é um antihistamínico, né? Por isso que ela é boa para alergia. E é uma planta também? Oi? Quercetina também é uma planta? Não, quercetina é a substância que você vai encontrar dentro do Kalanchoe. Mas tá bom. Mas não tem... Ok, é que eu perdi o começo da aula. A quercetina é um flavonoide, tá? Ok. Flavonoides. O que são flavonoides, né? Flavos quer dizer amarelo. E oides, né? Quando vocês encontrarem essa terminação oides, né? Quer dizer similar a. Então, a gente tem um grupo de pigmentos que são amarelados, né? Alaranjados. A gente são os flavonoides, né? Aonde que tem quercetina, né? É uma substância que eu estudei bastante. A quercetina tem na cebola. Justo na cebola? Só que a gente vai ter que lembrar que a quercetina é uma substância que ela é termossensível. Quer dizer, se a gente aquece, por exemplo, a cebola, a gente destrói essa substância. Aí alguém vai dizer, mas eu odeio cebola. Então tá, vamos lá. Não precisa comer cebola crua.
você pode usar, por exemplo, a casca da uva. As cascas das uvas pretas, elas têm bastante quercetina. Depois a gente tem a casca da maçã, a gente pode pensar no vinho tinto, né? No suco de uva, né? Aqueles sucos de uva que a gente tem nos mercados, que são mesmo da uva, não é porcaria de pozinho. A gente tem essa quercetina. E tem na casca da maçã também. Quanto mais colorida a maçã for, mais quercetina ela tem. Então, essa é uma substância antihistamínica. E, Júlia, uma coisa que é legal você também guardar, né? A gente tem algumas plantas que tem uma substância chamada cariofileno. Cariofileno. O cariofileno é um óleo essencial que é uma substância muito importante para quem tem alergias, né? A gente tem uma série de plantas, né, que auxiliam, né, a cuidar processos alérgicos, né? Eu não sei qual que é a tua queixa, né, mas você pode estar utilizando. Tem guaçatonga, que é uma plantinha que eu gosto muito, que ela tem cariofileno. A gente tem a erva baleeira, que é um anti-inflamatório fenomenal, né, que ajuda muito nos processos inflamatórios. Ela ajuda também a controlar processos alérgicos, inclusive assim, rinite alérgica, sinusite, né? A erva baleeira é fantástica. Ela tem essa substância chamada cariofileno, que é um óleo essencial que tem em grande quantidade na erva baleeira. A gente tem a macela, né? Inclusive a macela, eu gosto muito de ensinar as pessoas que têm alergias respiratórias, né? Podem fazer inalação do chá quente da macela, né? Cobrir a cabeça, cuidado para não queimar o rosto, né? Destampar a panela com chá quente dentro fervendo, né? E inalando aquele vapor quente, né? Que aí ele vai tratar toda a parte da via respiratória, aérea, né? A gente tem uma outra plantinha que é a Lípia alba. Lípia alba é uma das cidreiras que a gente tem, né? E que ela é bastante aromática, é uma plantinha bem interessante também, que ela ajuda a tratar a parte de alergias. Tá? Então, a gente tem uma série de substâncias. A gente tem a quercetina, tem o cariofileno, né? E a gente vai ter outras substâncias também que vão ajudar no processo alérgico. Mais alguma questão, alguma pergunta? Bom, a gente tem aí, então, falar um pouquinho, a gente estava falando um pouquinho sobre, né, essa coisa do conhecimento de plantas, né, que alguém falou assim, tem que tomar cuidado, né, com o consumo de plantas. A gente realmente tem que tomar cuidado, né, vocês viram, por exemplo, no caso do Kalanchoe, né, ele tem um controle, né, da tireoide, né, mas ele vai, a gente tem que usar ele mais pontualmente, né, para a gente não detonar o nosso organismo. Então, a gente faz um período curto, né, você não pode ficar consumindo sempre, né, porque senão você vai inibir demais, né, então a gente inibe um pouco, depois espera, inibe um pouco, espera, e geralmente o médico, né, ele vai controlando a parte hormonal, né, ele vai te dizendo se a tua tireoide está legal ou não, que aí são os exames que vão te contando, né, como que está o controle da tireoide, no caso do hipertiroidismo, né. No caso do hipo, a mesma coisa, a gente faz os exames, né, vai monitorando, o médico geralmente pede os exames rotineiramente, né, e a gente vai ajudando, né, contando para o médico que a gente também está fazendo uso de alimentos, né, que ajudam, né, a controlar, estimular a tireoide, assim por diante. Que aí o médico também tem a possibilidade de aprender, ele começa a entender que a fitoterapia, bem usada, ela vai fazer bem para a saúde, né? Então, é um recurso que a gente tem muitas vezes, né, que a gente muitas vezes nem faz a utilização por falta de conhecimento. Então, quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai ajudando as pessoas, né? E é sempre importante, né? A gente está baseado, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Baseado em pesquisa científica, baseado em estudos, né? Muitas plantas, elas têm um uso tradicional, ele tem uma certa fundamentação, e a gente tem que evitar essas coisas de uso popular, né? Que é aquela coisa de ondas, né? Quando a gente tem as modas da fitoterapia, a pessoa nem sabe por que funciona, mas já está indicando lá, usa ali a moringa que vai curar câncer. Nem sabe se tem estudo científico, se aquilo é verdade ou não está citando nem a substância que tem, né? Então, sempre é importante, né, que a gente faça a utilização sempre se cercando, né, indo atrás de pesquisa, de informação, conversar com alguém que conheça mais, né? E não pensem que a gente não conversa com pessoas que conhecem mais, a gente também conversa. Quanto mais a gente vai tendo contato, né,
aquilo que eu estava falando para a Marilene, né? A gente, às vezes, muitas vezes a gente tem contato com outras pessoas que têm muito conhecimento. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai acrescentando conhecimento. A gente tem que estar aberto e atento, né, a mais informação. Quanto mais a gente vai estudando, a gente vê que cada vez menos a gente sabe, né? Então, a gente tem que continuar estudando e, né, continuar se aprofundando a vida inteira, né? Mais alguma perguntinha? Gil, você está falando do açafrão, né? Que não se pode usar Isso. muitas vezes. Mas eu gosto muito de açafrão no arroz, eu coloco no feijão, se eu fizer alguma coisa assim, tipo carne que meu marido come, eu coloco no frango, eu coloco. Eu Sim, gosto o muito. açafrão é uma planta bastante segura, né? Você pode estar utilizando. Mas aí lembrar, por exemplo, quem tem, se tiver alguma mulher que consome muito açafrão e tem um ciclo, um fluxo menstrual abundante, ele está ligado ao açafrão, ao consumo do açafrão, né? Então a gente tem que reduzir a quantidade, às vezes, ou perto da menstruação, a gente usar alguma planta que ajuda a menstruar menos, por exemplo, né? A gente reduzir a dosagem. Eu já vi algumas coisas assim, de provocar o fluxo bem intenso, o consumo do açafrão, né? Se for uma dosagem alta. Bom, então esse aqui não é o problema. Ô, Gilson, e complementando aí a questão da tireoide que você estava falando, eu queria dizer também que a gente tem outras práticas integrativas para equilibrar, né, a tireoide, que é o yoga, né? E dentro do yoga aí os mantras. Quando a gente faz alguns mantras, inclusive para o chakra laríngeo, né, a gente equilibra a tireoide. Então, uma outra prática integrativa que também foca a tireoide. Também tem o reiki, né? Que quando a gente faz o reiki, energização ali nessa parte também, né? Que tudo contribui aí para esse equilíbrio total, né? Uhum. Tem ter outras também, né? Argila, pode ser colocada argila também, sobre a glândula, né? Também, ainda mais quando tem. A gente pode até colocar um papel toalha, espalha argila, a argelterapia, ela faz parte, né, das terapias integrativas, é uma das reconhecidas, né, das 29. Ela tem uma ação anti-inflamatória importante também, ela ajuda também a regular a tireoide. Então, a gente tem diversas terapias que ajudam, né? O foco hoje foi um pouco a parte da fitoterapia, né? Para trazer aí uma contribuição para vocês, né? Mais Argila é alguma uma questão? só, Gilson? Oi? Argila é uma só ou vou lá e compro argila ou tenho um A nome? argila a gente tem que usar uma argila que seja de uso medicinal, né? Não pode ser usado qualquer argila, né? Tem que tomar cuidado que não seja argila contaminada, por exemplo, né? Mas tem locais que você encontra argila para comprar, argila medicinal, né? Mais alguma questão, gente? Alguma pergunta? Gilson, eu te cheguei a falar no privado sobre a minha preocupação com o descolamento de retina do Ricardo. Uhum. Tem alguma planta fora a melaleuca que você já me falou para passar, que ele ardeu, ele ficou morrendo de medo, e você pediu para eu diluir, fora a melaleuca, que ajude no colamento da retina, ou acabar com a infecção que tenha no olho, que ainda não ache a causa, que não tenha certeza da causa? Então, a própria argila você pode fazer a utilização, né? Você vai colocar um papel toalha, aí você vai diluir a argila com, você pode até diluir com chá de calêndula ou de camomila, né? E aí depois você vai colocar em cima daquele papel toalha, né? Você vai colocar uma camada de argila, né? E depois mais papel toalha. Aí a pessoa pode ficar um tempinho ali com aquela compressa de argila. Pode colocar desde a ponta do nariz até a testa, né? Porque ela vai trabalhar toda a região, né? Que tem o olho, né? Tá. Argila rosa é medicinal? Sim, claro. Então eu tenho. A coloração não importa muito. Pode ser amarela, vermelha, branca, né? Uhum. O pessoal que está Eu comprei pedindo, se numa tem algum loja de lugar para produtos naturais. você encontra. Quem está pedindo um contato, né, onde tem argila, antigamente tinha muito na Bom Chá, né, que fica ali na Tabatinguera, 502, aqui em São Paulo, né? O telefone de lá é 3112-1028. 1028.
Na Bom Chá tem ervas e tem argila também, né? Lá tinha várias colorações. Eu não sei ainda se trabalham com argila, que faz um tempinho que eu não vou na loja, né? Mas provavelmente deve trabalhar assim. Tá? E tem... Você vai encontrar um pouco mais cara, mas tem no Panisa também, né? No Panisa também tem. No Panisa também tem argila. Eles vendem pacotinhos menores, mas eles têm. O telefone lá do Panisa 3776 6644. Mais Professor, alguma perguntinha? Oi. Professor, o chá do Kalanchoe é uma colher de sopa com 1 litro de água? Isso. Você pode colocar, lembra que dava para colocar uma folha para a xícara, né? E se toma 2 a 3 xícaras por dia. Tá? Para litro ele colocava em gramas, né? Mas eu lembro de xícara que é uma folha para cada xícara, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Daí por volta de uma colher, né? Viu, Mara? Quando você pensa em chás, né? Você vai sempre medir com a colher de sobremesa ou com a colher de sopa para uma xícara. E adulto toma de 3 a 5 xícaras de chá por dia. No caso do Kalanchoe, ele indica de 2 a 3 xícaras, né? Não abusar na dosagem, né? Para não ter uma inibição muito violenta da tireoide. Bom, pessoal, se não tem mais pergunta, então vamos finalizar, lembrando que a gente está no projeto Ecologia do Ser, promoção da saúde pelas terapias naturais, do Movieco, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Barueri. A gente agradece o professor Gilson, né, por ser aqui nosso parceiro e nosso professor convidado nesse momento de pandemia, porque nós temos um canteiro lá no Movieco e lá nesse canteiro a gente tem as plantas medicinais, né? A maioria que a gente cita aqui, que a gente aborda aqui. A Farmácia Viva é um programa também do governo federal que incentiva, né, o cultivo e as plantas medicinais para remédios, para medicamentos. Só que no nosso formato ele é só demonstrativo. Algumas prefeituras, algumas secretarias utilizam canteiros públicos ou parcerias com instituições para manipular essas ervas e fazer doação já para a população. É um sonho nosso, nós não estamos ainda nesse nível e, por enquanto, ela é demonstrativa e educação aqui para a saúde. Agradeço a todos vocês a participação e uma boa noite a todos. Namastê. Já tirou.